Olá, meus amores, bom dia! Tudo bem com vocês? Hoje, em História, nós iremos estudar sobre as rotas de comércio. O crescimento do comércio contribuiu para a criação de moedas e impulsionou o estabelecimento de rotas de transporte de mercadorias. Mas o que são rotas comerciais? As rotas comerciais, elas são caminhos terrestres, marítimos, fluviais e locais de parada, onde ocorre, o transporte de produtos para o comércio. As rotas comerciais podiam ser terrestres, realizadas por terra, marítimas, realizadas por mar, e fluviais, realizadas pelos rios. Página 76, nós temos a imagem de uma embarcação fenícia. E os fenícios eram um dos povos antigos que estabeleceram grandes rotas comerciais. E as principais rotas comerciais utilizadas pelos fenícios eram marítimas. Agora iremos falar sobre a Rota da Seda. A Rota da Seda era uma das rotas comerciais mais importantes do mundo, que se estabeleceu há cerca de 2.600 anos. Incluía o comércio desse tecido produzido pelos chineses e enviado para a Europa. Os chineses fabricavam a seda com a matéria-prima retirada da fibra branca dos casulos dos bichos da seda, e o preço do tecido era elevado. Ao longo do tempo, a Rota da Seda foi interligada a diversas outras rotas marítimas e terrestres que possibilitavam o comércio entre asiáticos, europeus e africanos. Nesse mapa, nós temos as principais rotas comerciais estabelecidas entre a Europa, a Ásia e norte da África há cerca de 700 anos. Observem esse mapa corretamente, utilizem a legenda. Aqui eu estou dando o exemplo entre uma rota marítima de uma cidade da África e uma cidade da Europa. Trípoli, da África, com Bari, Europa. Trípoli, da África, com Bari, Europa. Outro exemplo entre uma rota marítima de uma cidade da África e uma cidade na Europa é Búgia e Tunis, na África, com Palermo, na Europa. Búgia e Tunis, na África, com Palermo, na Europa. Agora, um exemplo de rota terrestre entre uma cidade na Ásia e uma cidade na Europa. Nós temos Kazan, na Ásia, com Rivol, na Europa. Kazan, na Ásia, com Rivol, na Europa. Antes de falarmos sobre as rotas pelo deserto do Saara, eu vou dar algumas informações sobre esse deserto. É conhecido por ser o deserto mais quente do mundo, oficialmente é o terceiro maior deserto da Terra e está localizado no norte da África. As rotas pelo deserto do Saara. Foram os antigos egípcios que estabeleceram as primeiras rotas comerciais que atravessaram o deserto do Saara, localizado na África, há cerca de 4.000 anos. Essas rotas comerciais que atravessaram o deserto do Saara, na África, são também conhecidas como rotas transaarianas. Há 1.700 anos, quando os camelos eles começaram a ser utilizados como meios de transporte de pessoas e mercadorias, essas rotas transaarianas foram ampliadas. Podemos perceber que a travessia do Saara não era algo fácil. Ela durava cerca de 2 meses e era feita em caravanas. As caravanas eram grupos de comerciantes que se deslocavam a pé e utilizando camelos e outros animais. No último parágrafo da página 78 diz assim:
As caravanas que partiam do norte da África para o sul carregavam diversos produtos, como sal, ferro, algodão, arroz, azeite, tecidos e ouro. As caravanas que partiam do sul da África em direção ao norte iam carregadas de ouro, gêneros alimentícios como milho africano e sorgo, entre outros. Marquem esse último parágrafo. O que as rotas transarianas permitiram? Bem, as rotas transarianas, elas permitiram o crescimento de diversas cidades africanas, modificando também o modo de vida dos habitantes dessas cidades. Agora nós vamos falar sobre a influência das rotas transarianas na vida dos reis, nobres, grandes comerciantes e na vida dos camponeses. Os camponeses, eles eram a maioria da população em muitos reinos africanos. E eles não enriqueceram com o comércio e continuaram trabalhando nas terras dos nobres e comerciantes. Já os reis, nobres e comerciantes dos reinos atravessados pelas rotas transarianas, eles enriqueceram com o comércio e a cobrança de impostos sobre as mercadorias transportadas. Os caminhos e as trilhas sempre fizeram parte do cotidiano das pessoas. Isso ocorre desde períodos remotos para auxiliar nas atividades básicas do cotidiano, como caça, coleta de alimentos e migração. O caminho de Peabiru é uma rota indígena antiga. Esse caminho ia desde São Vicente, no litoral paulista, até Cusco, no Peru. Então, esse caminho atravessava os limites territoriais do Brasil até chegar ao Peru, ligando o Oceano Atlântico ao Pacífico, passando por matas, rios, pântanos, cataratas, com uma extensão de aproximadamente 3.000 quilômetros. O caminho de Peabiru era usado para buscar e transportar caça, ligar diversas aldeias e para as andanças e grandes migrações de povos indígenas.